Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele pode ser conceituado como um sistema tubular, aberto em apenas uma extremidade, onde estão envolvidas estruturas que constituem uma porção, que nós vamos chamar de porção condutora do sistema respiratório, e uma outra porção onde vão estar estruturas que nós vamos chamar de respiratória. A primeira estrutura do sistema respiratório é o nariz. Nós podemos dividir o nariz em nariz externo e cavidade nasal propriamente dita. O nariz externo, ele é constituído por uma raiz e uma base. Entre a raiz e a base existe uma linha de união que nós vamos chamar de dorso do nariz. O nariz é constituído tanto por tecido ósseo quanto por cartilagens. A extremidade mais distal da base nós vamos chamar de ápice do nariz. Se nós virarmos inferiormente, na base nós também vamos enxergar uma abertura que nós vamos chamar de narinas. Tá? A parede lateral da narina é a asa do nariz. O nariz interno, ele vai ser dividido em duas porções. Uma primeira porção logo na entrada, que é toda preenchida, olha, com pequenos pelinhos, que nós vamos chamar de vibriças. Essa primeira porção, ela recebe o nome de vestíbulo do nariz. Logo depois, uma outra porção, que é o que nós vamos chamar de cavidade nasal propriamente dita. A cavidade nasal propriamente dita, ela é uma cavidade única, separada no centro por uma parede osteocartilaginosa, que é o que a gente conhece como septo nasal. O limite superior da cavidade nasal propriamente dita é o assoalho da cavidade craniana, onde fica alojado o encéfalo. O limite inferior da cavidade nasal é o teto da cavidade oral, constituído pelo palato duro e pelo palato mole. O limite anterior da cavidade nasal são as narinas. E o limite posterior da cavidade nasal é essa região aqui, ou essa abertura onde eu estou colocando a pinça, que nós chamamos de coanas. A parede lateral da cavidade nasal, ela é ocupada por algumas estruturas que merecem atenção. Entre elas, nós podemos destacar as conchas nasais. Essa aqui é a concha nasal inferior, aqui a concha nasal média e aqui, quebrada, faltando um pedaço, ficaria a concha nasal superior. Ela realmente é bem pequenininha e às vezes no corte anatômico, quando se faz o corte da peça, ela acaba sendo prejudicada. Abaixo das conchas nasais, nós vamos encontrar os meatos nasais. Então, aqui onde eu estou colocando a pinça, ó, o meato nasal inferior, logo abaixo da concha nasal inferior. Aqui, o meato nasal médio, abaixo da concha nasal média. E aqui fica o meato nasal superior, abaixo do que seria a concha nasal superior. Circundando a cavidade nasal, nós temos na cabeça os seios paranasais, que se comunicam com a cavidade nasal por meio de pequenos canalículos. Nós temos 4 seios paranasais, que são o seio frontal, o seio etimoidal, com as células etimoidais, o seio esfenoidal e aqui, nessa peça,
nós podemos identificar o seio maxilar. Essa peça aqui também é possível identificar o seio frontal numa outra visão. Na sequência da cavidade nasal, nós temos um tubo músculo-membranáceo, que é a faringe. A faringe, ela cumpre função em dois sistemas. No sistema respiratório, onde ela permite a passagem de ar em direção à laringe, e no sistema digestório, onde ela permite a passagem do alimento em direção ao esôfago. Nós vamos dividir a faringe em 3 porções. A primeira porção é a porção onde ela se relaciona com a cavidade nasal. Nós vamos delimitar essa porção, que é definida como nasofaringe. Ela tem início nas coanas e ela vai até a extremidade inferior da úvula, no palato mole. Então, toda essa região aqui que eu estou percorrendo com a pinça é a nasofaringe. Essa aqui é a parede posterior dela. Da margem inferior da úvula até a margem superior da cartilagem epiglótica, a faringe está se comunicando com a cavidade oral. Então, esta porção da faringe nós vamos chamar de orofaringe. Orofaringe. Da margem superior da cartilagem epiglótica até a margem inferior da cartilagem cricóidea, nós temos a última porção da faringe, que é a laringofaringe. Ela recebe esse nome porque ela se relaciona com a laringe que se localiza anteriormente a ela. Então, para resumir, nós temos a nasofaringe, que se relaciona com a cavidade nasal, a orofaringe, que se relaciona com a cavidade oral, e a laringofaringe, que se relaciona com a laringe. A única estrutura na faringe que merece destaque é o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Nós podemos identificar o ósteo faríngeo da tuba auditiva como esta abertura aqui, ó, onde eu coloquei o alfinete. Eu vou tirar para vocês enxergarem agora. Essa abertura na faringe serve para comunicar a faringe com a orelha média e com isso igualar as pressões atmosféricas entre os dois lados da membrana timpânica no sistema auditivo. Então, é uma abertura que possibilita a passagem de ar em direção à orelha média.